Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso site. E nesse vídeo nós queremos tratar de um assunto, vou até ser bem honesto, queria bater um papo mesmo, principalmente com vocês, produtores rurais, que têm perguntado, têm entrado bastante em contato a respeito de um serviço ou a respeito de uma estratégia, de uma ferramenta de gestão que vem sendo oferecido para esses produtores rurais com o nome aí de holding, né? Holding patrimonial, holding rural ou afins, né? Um nome parecido com isto, né? De gestão patrimonial da fazenda e tal, que consiste basicamente na transferência da fazenda ou das fazendas, do imóvel, da pessoa física para uma pessoa jurídica. A grosso modo, né, de forma bem assim, superficial, é esse que é o serviço que vem sendo objeto de análise por muitos fazendeiros, muitos produtores rurais, gestores aí de fazendas, né? E será que vale a pena? Quais são as vantagens, né, os benefícios, pontos positivos dessa transferência da fazenda de uma pessoa física para a pessoa jurídica? Então nós temos falado, né, e temos estudado que um dos principais benefícios vistos está no campo sucessório. Porque guardem isso que eu vou comentar agora com vocês, por mais óbvio que seja, pessoa jurídica não morre, pessoa física morre. Então quando uma fazenda ela é deixada como herança, ou seja, a pessoa física do fazendeiro, né, do patriarca, da matriarca, eram os donos da fazenda, ele falece. Isso gera, ou pode gerar, na verdade, problemas de ordem familiar, problemas jurídicos. Assim como também costuma se gerar uma alta carga tributária. Com relação à alta carga tributária, os estados cobram um imposto sobre heranças, que tecnicamente é conhecido como imposto estadual sobre transmissão causa mortis, né? Ou seja, em razão da morte, causada pela morte, herança. Esse imposto costuma girar em torno de 4%. Porém, tem estados cuja alíquota desse imposto sobe para 8%. Então, quando uma pessoa falece e deixa imóveis, os estados vão atrás desse patrimônio, é claro, dessa herança, e cobram 4, 5, 7, 8% sobre o valor de mercado dessa fazenda. Valor de mercado, ou pelo menos um valor próximo ao de mercado. Até porque os estados, através de suas secretarias de agricultura, já possuem as suas pautas fiscais. Da mesma forma, os municípios, a partir da municipalização do ITR, os municípios também têm sido consultados pelos estados na hora das transmissões causa-mortes e também na hora da venda onerosa mesmo de imóvel, compra e venda, permuta de fazendas, através das pautas fiscais municipais. E os municípios se baseiam na declaração do ITR, nos valores de vendas recentes dos imóveis, de tal forma que, pessoal, este imposto estadual, é bom que se diga, hein, não incide sobre aquele valor da terra nua que os proprietários, né, os produtores rurais costumam colocar na declaração do ITR. Não, valor de mercado. Então isso acaba gerando, por certo, uma carga tributária grande, ainda mais quando nós estamos falando de fazendas no valor aí de 10 milhões, 50 milhões, 70 milhões, não é verdade? Por isso que muitos produtores rurais têm sim dado ouvidos aí a algumas empresas de consultoria, alguns escritórios, alguns gestores, de transferirem esses imóveis das pessoas físicas para as pessoas jurídicas. Por quê? Nessa mudança da pessoa jurídica da pessoa física para a pessoa jurídica, a base de cálculo do imóvel, do ITCMD,
não passa a ser mais o valor venal do imóvel. A base de cálculo do ITCMD passa a ser o valor das cotas. As legislações estaduais definem como essa base de cálculo e também confirmado pelos tribunais de justiça estaduais que a base de cálculo nessa hipótese é o valor patrimonial dessas cotas ou das ações. E o que é valor patrimonial? É o valor contábil. Por isso que acaba gerando uma grande redução da carga tributária, na medida em que os proprietários, os cotistas, agora acionistas de uma pessoa jurídica, dona da fazenda, eles não são obrigados a reavaliarem os seus imóveis. Então, com isso, acaba caindo substancialmente o valor a recolher do imposto causa-mortes. Assim como também viabiliza, inclusive, a transferência em vida das cotas desta pessoa jurídica, do patriarca, do matriarca, para seus filhos, netos, herdeiros em geral. Então, de fato, é um bom mecanismo para a redução da carga tributária do ITCMD. Porém, outra grande vantagem dessa holding patrimonial rural, dessa pessoa jurídica dona da fazenda, é que ela serve para eliminar conflitos familiares pós-morte. Porque quando o imóvel quando a herança, o imóvel fica como herança, nada impede que os herdeiros peçam a sua participação proporcional na fazenda, pedem a divisão da fazenda, ou pedem a sua parte em dinheiro. Então lá tem, isso já vimos várias vezes, hein? São vários os casos relatados. Morre o patriarca, a fazenda então é transferida para 3 irmãos, por exemplo. Um desses irmãos fala: não, eu não quero continuar como coproprietário, eu não quero que essas fazendas fiquem em condomínio entre mim e meus irmãos. E vai e pede a divisão desses imóveis. E saibam que pela legislação civil há totalmente este direito de um condômino ou coproprietário peça a divisão do imóvel. E dividindo o imóvel, vocês sabem, vocês são donos de fazenda, sabem que isso gera automaticamente na perda do valor venal do imóvel, na perda da rentabilidade deste imóvel rural. Sem falar, meus amigos, minhas amigas, os longos anos de discussão judicial que isso gera para saber, vai partilhar o imóvel? Então tá, como vai partilhar? Olha a confusão que isso não gera. Acaba sendo inclusive um foco de brigas, de conflitos familiares. Agora, quando os herdeiros, ao invés da fazenda, recebem cotas ou ações de uma pessoa jurídica, eles não são proprietários, não se tornarão proprietários diretos do imóvel. Eles serão detetores das ações ou das cotas, de tal forma que sai a regulamentação do direito das coisas, do direito imobiliário, e passa para o direito societário, cujas regras são mais flexíveis, de tal forma que impede-se, por exemplo, que a fazenda seja loteada, seja dividida, parcelada. Pode-se prever num contrato social, num acordo de cotistas, que em caso um dos sócios, um dos herdeiros, queiram sair da sociedade, que a sua parte será recebida em 36 vezes, 48 meses, 60 meses. É possível já adiantar a base de cálculo das cotas. Vai ser o valor patrimonial, vai ser o valor de mercado, vai ser o valor da terra nua, vai ser o valor do faturamento multiplicado por 12, enfim, é possível se criar e definir um critério, inclusive um critério que desestimule a separação entre os herdeiros, entre os irmãos, entre os sócios. Da mesma forma, o direito societário permite regulamentar melhor as próximas gerações.
Então é possível, por exemplo, prever que os sócios, né, cada família constitua uma outra pessoa jurídica, de tal forma que vão sempre sentar, por exemplo, 3 pessoas numa sala de reunião. No caso de falecimento de um dos filhos, ou seja, quando entram os sobrinhos, né, para lidar com os tios, evita de colocar 5, 7, 10, 15 primos numa sala de reunião. Então cada família ficaria representada por uma pessoa jurídica. Então há com certeza enormes vantagens também nessa parte sucessória quando se transfere o patrimônio imobiliário rural de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Fora isso, é importante também dizer que a pessoa jurídica pode trazer benefícios tributários para a produção rural. Isso mesmo, pode ficar mais barato o exercício da atividade rural através de uma pessoa jurídica do que uma pessoa física. Por exemplo, arrendamento rural, não há a menor dúvida, o arrendamento rural na pessoa jurídica fica mais barato do que o arrendamento rural na pessoa física, fica metade do preço. No tocante à produção rural propriamente dito, aí temos que analisar cada caso, mas nós não podemos nos esquecer que a pessoa jurídica dona da fazenda pode atuar com o produtor rural, às vezes da mesma família, na condição de parceira rural, de tal forma que a carga tributária também caia. Então, enfim, aí não dá para a gente afirmar peremptoriamente, garantir que fica mais barato na pessoa jurídica, mas pode sim ser mais rentável transferir a produção rural da pessoa física para a pessoa jurídica, ainda que de forma parcial e não totalmente, ok? Então, assim, a grosso modo, pessoal, essas são as vantagens de ordem tributária e sucessória. Além disso, quando bem orientada por essas pessoas ligadas ao meio rural, né, esses administradores de fazendas, engenheiros agrônomos, tal, claro que é associado a um bom profissional, um contador, a um advogado, até mesmo se for o caso um economista, é possível se criar uma governança corporativa dentro das fazendas. E um dos instrumentos utilizados para uma boa governança corporativa é a pessoa jurídica, é a holding, que vai definir os requisitos do administrador, como, quando, se um membro da família poderá trabalhar nesta empresa, porque a gente tem visto que em algumas empresas é até vedado que uma pessoa da família trabalhe na pessoa jurídica. Não vamos dizer aqui que isso tenha que ocorrer no seu negócio, mas talvez seja sim importante para fins de pacificação familiar, para evitar desmandos, nepotismo tão comum, inclusive nas empresas privadas, nas empresas rurais. Também é importante a pessoa jurídica, e eu termino aqui esse nosso bate-papo, tendo em vista assim, as perguntas que a gente recebe, as principais dúvidas dos produtores rurais, é que essa holding serve também como proteção patrimonial. Então tem essa incumbência de separar o patrimônio rural, as fazendas, dos outros patrimônios particulares, de casas, indústrias, comércio, prestadores de serviços, que não tem nada a ver com a rural. Então é importante sim se pensar, avaliar, analisar, estudar com bastante afinco, com bastante atenção e carinho esse trabalho aí de constituição de holdings no meio rural. Então fica aqui a dica, essa recomendação e até a próxima.